Uma professora está reclamando com seu aluno. Acontece que ele foi o único da sala que não entregou a lição. Seu nome é Arásicon. Ele parece sonolento, e não está prestando atenção na bronca da professora. Ela nota a falta de interesse dele, e se irritando, grita que ele deveria responder corretamente. Se aproximando, ela diz que sua etiqueta estava errada, e que ele deveria melhorar sua postura, enquanto dá um tapa em suas costas. Eu tenho quase certeza que isso é abuso infantil, mas enfim. Ele reclama de dor, mas ela ignora, dizendo que ele tem chegado atrasado na escola e até dormido na aula. Tem um limite do quão ele pode ser descuidado. Arase diz que ele está cansado por causa do seu emprego após as aulas. Ele tem tido que trabalhar até tarde, e provavelmente ele terá que trabalhar hoje de novo. Ela diz que esse seu emprego está atrapalhando, então ele deveria deixá-lo. É quando sua barriga ronca, a surpreendendo. Ele diz que não comeu nada o dia todo. Vendo que não tinha jeito, ela apenas entrega um formulário de desculpas para ele, e manda que ele entregue a lição junto com o pedido de desculpas. Arase pensa que é a terceira vez no mês que ele preenche esse formulário. Assim que ele abre a porta, ele se irrita ao ver a cena. É seu amigo, que está vivendo um romance com sua namorada fofa. Arase diz que eles não deveriam flertar tanto por aí, e seu amigo se desculpa por ser grudento. Ele comenta com graça, como Arase era azarado por ter uma professora sempre em sua cola. Concluindo que essa era a razão dele ainda não ter se casado, sua namorada ri maravilhada de seus comentários, enquanto Arase apenas concorda, não se importando muito. Ele diz que a alegria estava bem na frente de seus olhos, enquanto sua namorada concorda e diz o quanto o ama. Arase apenas deseja que eles morram afogados na própria esperança. Por fim, seu amigo diz que se ele estava com inveja, então deveria arrumar uma namorada. Irritado, Arase sai sem responder. No caminho para o trabalho, ele pensa em como tem inveja das pessoas que podem viver tão despreocupadamente. O dia passa voando enquanto ele trabalha. Já na hora de voltar para casa, cansado, ele pensa que conseguiu sobreviver mais um dia, e que fará sua lição naquela noite. É quando, ao se aproximar, ele percebe um carro parado na frente de seu apartamento. Para o choque de todos, era Sensei, que corada, diz que ele estava atrasado. Ela se irrita com o fato dele estar trabalhando até essa hora, e que isso era contra a lei, então iria denunciar isso. Ele pede que ela não o faça. Ele alega que estaria em apuros se não fosse o pagamento da hora extra, e se justifica ao dizer que já havia avisado que chegaria tarde. Ela cora, dizendo que mesmo assim, queria poder vê-lo a qualquer custo. A Sensei também fez ordem para ele, e ao ouvir isso, ele fica maravilhado. Ela se irrita com o fato dele se importar mais com a comida do que com ela. Ele tenta dizer que era por ele estar com fome, mas ela continua irritada. Sem ver outra escolha, ele a abraça forte, a surpreendendo. Ela hesita, mas ele diz que também queria vê-la. Corada, ela aceita o abraço. Ele se afasta, e quando vai beijá-la, ela o interrompe, negando o beijo. Ela diz que não pode fazer nenhum ato obsceno com um menor. Ele tenta dizer que não tinha ninguém olhando, mas ela insiste e diz que esse era um de seus princípios como professora. Realmente, como professora esse é um ótimo princípio. Ficando sério, ele pergunta se ela realmente não irá sair com ele até ele ter 20 anos, e ela concorda, dizendo que irá esperar. Então, tentando a provocar, ele diz que nesse caso, ela não precisará disso, mostrando que tinha uma chave reserva para ela. Ela quase pega, mas no final consegue se segurar, dizendo que não tem chance dela pegar essa chave. Corada, ela diz que também estava se segurando. Ela começa um lindo discurso, mas ele prontamente a ignora, dizendo que seus 5 sentidos estavam imersos pela comida. Ela tenta dizer que ele deveria esquentar a comida antes de comer, mas ele a corta, dizendo que justamente por estar frio que ele gostava. Afinal, a comida estar fria mostrava o quanto a Sensei havia o esperando ali. Ela fica surpresa com isso, mas acaba corando pelo comentário. Arase muda de assunto, dizendo que ouviu dos outros que ela nunca se casou. Irritada, ela diz que isso não era assunto deles, mas ele diz que tinha certeza que ela seria uma ótima esposa algum dia. Isso a quebra. Com vergonha, ela diz que ele é mesmo louvável, e o chama de excêntrico pervertido. Já se apressando para ir, ela diz que ele deveria aquecer a comida antes de comer, e para ele fazer o dever, já indo embora o deixando sozinho. Ele fica chateado com a velocidade que ela foi embora, e pensa que ainda faltavam 3 anos para ele ter 20. A cena corta para o outro dia. A Sensei está irritada, pois novamente ele não fez a lição. Ele tenta dizer que foi culpa da comida, pois ficou sonolento e dormiu. Ela percebe que ele está tentando pôr a culpa nela e pergunta se então o motivo dele não fazer lição é culpa do Oden. Mas ele se aproxima, e diz que ela deveria ficar feliz por ele ter arrumado uma desculpa para ele ir vê-la novamente. Sorrindo, ao perceber que ela corou. Mas ela diz que ele teria que escrever 5 formulários de desculpas, mesmo com ele tentando dizer que era brincadeira. A cena corta para outro dia de aula. Arase fica chocado ao descobrir que seu amigo e a namorada terminaram.
Chorando, seu amigo diz que sempre pagava tudo, e que sempre comprava presentes para ela. Ele tem certeza que só foi usado, e pede que Arase o console. Ele tenta não parecer grosso, mas no fim, diz apenas que ele estava o incomodando, o que enfurece seu amigo, que diz que sua mente estava repleta de intenções malignas. A sensei se aproxima furiosa da sala, pois mais uma vez Arase não entregou o dever de casa. É quando ela ouve alguém dizer que eles deveriam sair em um rolê. Isso a surpreende, que decide ouvir atrás da porta. Arase pergunta por que ele tinha que ir, seu amigo pergunta se ele não queria uma namorada e ele concorda, mesmo que contrariado. A sensei se irrita, afinal, Arase já tem ela, não precisa de outra garota. E seu amigo continua dizendo que as garotas não irão até eles, e que para ver sincero, digamos que Arase era o único que não tinha feito coisas libidinosas da sala deles. A sensei fica chocada com a moral dessa sala, mas Arase apenas manda que ele não diga esse tipo de coisa em público. Com cara de cansado, Arase se desculpa, e pergunta se ele não poderia ir com outra pessoa. Dizendo que não tinha tempo nem dinheiro para isso, o que tranquiliza a sensei. Seu amigo diz que se o problema fosse dinheiro, ele poderia pagar. O que chama a atenção de Arase na hora, fazendo a sensei ficar alarmada, pois ela percebeu que isso era uma armadilha. Ele diz que será tudo por conta dele. Arase começa a brilhar com a ideia de comida grátis. É quando a sensei invade a sala furiosa, dizendo que Arase ainda não entregou o trabalho. Ele diz que estava fazendo isso agora mesmo. Chamando por Sakota, ela questiona o que ele estava fazendo ali, e se ele não tinha nada para fazer, não deveria atrapalhar alguém que estivesse estudando. Ele sai apressado da sala, dizendo que mandaria as informações para Arase mais tarde, deixando os dois sozinhos na sala. Erase questiona se a sensei estava escutando a conversa deles, o que a pega desprevenida. Ela se faz de desentendida, e ele explica que Sakota o chamou para um rolê. Ela supõe que isso seja uma atividade em que pessoas vão para encontrar parceiros, e diz que isso não parece o tipo de atividade apropriada para ele. Arase apenas fica encarando em silêncio. Ele diz que não é como se ele tivesse uma namorada, então não tinha problemas se ele fosse. Isso a deixa em choque. Ele iria apenas pela comida, porém, se tivesse uma namorada, ele não precisaria ir. A sensei pergunta sobre o que ele estava falando. Cansado, ele se levanta, e leva a sensei até uma parede, aprendendo lá, e diz que se ela não quisesse que ele fosse, então ela deveria ser sua namorada. Ela percebe que isso era uma chantagem. Batendo em sua cara, ela diz que já concordaram em adiar isso. Dolorido, ele reclama que ainda faltaria 3 anos. Ela o corrige, dizendo que seriam apenas 3 anos. Ele diz que o tempo para um adolescente era diferente que o tempo para uma mulher de meia idade, o que faz ela dar uma pancada em sua cabeça. Mais uma vez, acho que isso é abuso infantil. E ela termina dizendo que não é não, e que não entraria em um relacionamento com um menor de idade. Ele se irrita, perguntando se então estava tudo bem ele ir para esse rolê. Afinal, se ele fizesse algo com uma garota, não seria da conta dela. Isso a choca, e então se vira, dizendo para ele fazer o que quisesse, e começa a chorar. Ele percebe que foi longe demais, e diz que estava brincando. Afinal, a única coisa que interessa a ele era a comida grátis. Isso a enfurece, pois ele realmente parecia decidido a ir. Ele diz que eles deveriam resolver isso com um beijo, o que a faz corar. Ela pergunta o que ele estava fazendo, o chamando de desprezível, porém, ele já estava se aproximando, enquanto diz para fazerem antes que alguém apareça. Ela cora, e diz que fariam isso só dessa vez, pondo a mão em seu rosto. Ela começa a se aproximar, é quando o telefone de Arase toca, os tirando de seu momento. Ele vê a mensagem, e percebe que é seu amigo, que diz que voltou com sua namorada, então não iriam mais para o rolê. Isso destrói Arase, porém deixa a sensei com sensação de vitória. Ele apenas deseja que seu amigo morra de uma vez. A sensei diz que isso é o que acontece quando se tenta fazer coisas obscenas, e que ele deveria terminar logo a lição. Ele pede que ela não se esqueça disso quando ele tivesse 20 anos. Ela manda que ele se lembre por si mesmo. Ela sai da sala fechando a porta atrás de si. E rapidamente cai sem forças no chão. Ela percebe que dessa vez foi por pouco, pois se deixou levar. Ele confessa que até mesmo para ela, 3 anos é muito tempo. E vemos que assim que a sensei saiu da sala, Arase voltou a dormir. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreva. E Feliz Natal a todos! Arase está indo para a escola na chuva. Ele canta sobre a tabela periódica para tentar decorá-la. Porém, ao se aproximar do portão, ele nota que já tem alguém lá. Era a sensei, que parecia mais cansada do que normalmente. Ela está brava pois Arase está atrasado novamente. Ele diz que ainda são 8 horas, mas ela corrige, dizendo que ele estava 15 segundos atrasado, já o entregando um formulário de desculpas, e diz que não é porque é sexta-feira, que ele pode ficar relaxado. Ele não se aguenta, e diz que ela estava muito fofa hoje, mas a sensei diz que elogiá-la não o levaria a lugar algum. Ele se irrita, pois ela não tem ido visitá-lo recentemente.
Ela o dispensa, dizendo que não tem tempo livre. Quando ele sai, ela para outra aluna por estar atrasada. Na sala de aula, durante a prova, ele nota que a sensei parece estar dormindo na cadeira. Mas rapidamente se recompõe. Ele se questiona o que está havendo com ela. Após a prova, seu amigo comemora que finalmente acabou. Ele o chama para ir ao karaokê, mas Arase questiona sobre sua namorada, e ela magicamente surge de suas costas, e ele diz que ela iria junto. Arase questiona o porquê ele estava o chamando para o inferno. Ele diz que não se importam de Arase estar lá. Arase diz apenas para ele fazer o que quiser. Eles passam pela sensei, se despedindo. Arase parece notar algo de errado, e, ao lembrar que a sensei disse que estava ocupada, ele decide ir para o karaokê, dizendo que seu amigo que pagaria. A cena corta, e eles estão cantando uma música de amor. E Arase apenas deseja poder ver a sensei. Ele chega em casa e tenta ligar para a sensei, mas ao cair na caixa postal, ele fica no chão, pensando em como queria vê-la novamente. No dia seguinte, ele se arrepende de suas palavras. A sensei está olhando furiosamente. Acontece que ele reprovou na prova. Ela questiona como isso era possível, mas ele realmente não sabia. Ela diz que ele foi o único da turma que tirou nota baixa. Brilhando, ele nota que a sensei é a única que se importava com ele, mas ela manda que ele preste atenção no que ela diz. Já faz um tempo que sua aula complementar começou, e ele percebe a sensei quase caindo no sono novamente. Ela nega que tenha caído, mas Arase diz que estava tudo bem se ela quisesse dormir. Ela diz que nunca poderia dormir durante uma aula complementar, e que só de ver as respostas dele, já fica com uma enxaqueca. A aula continua normalmente, e no silêncio da sala, ele nota que a sensei está se segurando para não dormir. E antes que ela possa fazer algo, ele se levanta, senta ao seu lado e a deita em suas pernas. Isso a assusta, e Arase diz que ela não precisava se esforçar tanto quando estava com ele. Ele sabe que ela estava ocupada, e sugere que ela tire um cochilo. Corada, ela diz que não iria dormir, ele a chama de teimosa. A sensei diz que seria desperdício de tempo dormir justamente quando estava sozinha com ele. Ele a provoca, perguntando se isso era algo que se dizia em uma aula complementar. Ela cora após ele chamá-la de danadinha. E ela pela terceira vez comete abuso infantil, mandando que ele reflita sobre suas ações. Ele diz que não iria trabalhar hoje, e pergunta se ele poderia esperar ela terminar o trabalho para irem embora juntos. Ela cora, e diz que não tinha jeito, teria que terminar o trabalho o mais rápido possível. Ele sorri, e diz para nesse caso, voltarem logo ao trabalho, mas logo depois nota que ela caiu no sono novamente. Nós voltamos no tempo e vemos o ponto de vista da sensei a partir do momento em que se despediram no corredor, enquanto Arase foi para o karaokê. A sensei teve que ficar mais tempo na escola para corrigir as provas. Nós vemos que ela ficou trabalhando até a noite, sendo a última a sair da escola. Ela realmente parece cansada do trabalho, então decide fazer uma pausa pro café. Porém, enquanto está enchendo a xícara, ela acaba se lembrando de Arase a chamando de fofa. Isso a faz corar violentamente. Se recompondo, ela pensa que não pode ficar assim no trabalho. Ela nota que já é tarde no relógio, mas sabe que provavelmente Arase ainda estava trabalhando. Apoiada em sua mesa, ela pensa que já faz tempo que não faz comida para ele. Ela espera que ele esteja se alimentando bem. Porém, em um súbito momento, ela acaba se levantando de sua mesa, já decidindo ir embora por hoje. Ela definitivamente irá fazer algo para ele hoje. Após finalmente terminar de cozinhar, ela decide continuar a corrigir as provas enquanto a comida termina de ferver. Porém, ela se distrai e quando volta a si, ela percebe que acabou queimando a comida. Ela percebe que não tem salvação, mas sabe que deve voltar ao trabalho. Ela reúne todas as suas forças para se concentrar no trabalho, porém de um momento para o outro, ela acaba acordando em cima da mesa. Eram 4 da manhã, e ela ainda não tinha terminado de corrigir as provas. É quando ela vê que Arase tinha ligado para ela. Ela para por um momento e decide voltar ao trabalho. Ela continua em silêncio, porém algumas lágrimas caem, talvez pelo cansaço extremo, talvez por saudades de Arase. Ela realmente se julga por ser tão idiota, porém logo sua tristeza é transformada em raiva. Ela realmente parece furiosa ao chegar na prova de Arase e ver sua nota. Ela decide que irá dar uma bronca nele assim que tiver a chance. No outro dia de noite, ela chega em casa feliz por finalmente poder dormir um pouco. Ela relaxa no banho, e finalmente vai para o sono tão esperado. Porém bem nesse momento ela se lembra de Arase a deitando em seu colo e novamente ela começa a corar violentamente. Ela tinha se esquecido de que iria brincar com ele, e mais uma vez parece que ela não irá conseguir dormir direito. Em outra noite no trabalho de Arase, seu colega mais velho o parabeniza por trabalhar tão duro, mas Arase apenas diz que ele é quem deveria estar trabalhando. O senpai diz que se ele atendesse as clientes todas elas acabariam apaixonadas por ele, e nota que já era tarde, perguntando se Arase poderia trabalhar até essa hora. Ele diz que Arase era muito danado por trabalhar até essas horas por dinheiro, e questiona se ele tinha uma namorada. Afinal,
Mulheres tinham o costume de sugar dinheiro por aí. Arase ignora, e diz que são para gastos necessários, afinal ele morava sozinho. O senpai diz que tinha inveja de Arase ser um estudante e morar sozinho. Arase parece estar se cansando do senpai. Ele diz que já estava bastante ocupado com a escola e o trabalho, então não tinha tempo para namorar. O senpai disse que isso não era nada bom, ele deveria aproveitar mais a sua juventude. Porém é quando a sensei aparece na loja de surpresa. Arase se assusta e explica para o senpai quem ela era e diz que seria um problema se ela o visse trabalhando essa hora e senpai concorda em cobrir Arase. Porém ao se aproximar do caixa, a sensei parecia furiosa. Ela nem dá chance do senpai se apresentar, ela já o corta dizendo que um de seus estudantes trabalhava lá. O senpai diz que não sabia de quem ela estava falando, ela pede que ele verifique com cuidado. Ela diz que é proibido por lei que os estudantes trabalhassem até depois das 10, em outras palavras, aquela loja estaria violando as leis. O senpai fica nervoso e diz que ele já tinha ido embora antes das 10. A sensei se surpreende, pois ele ainda não estava em casa. O senpai continua com seu sorriso forçado e diz que vê o quanto ela se importa com seus alunos. Ele diz que gostaria de ter tido uma professora como ela quando estava na escola, e questiona se ela não gostaria de tomar uma xícara de chá com ele, mas Arase o corta socando seu pé. A sensei também ignora o que ele disse e diz que não tinham tempo para isso. Eles precisavam chamar a polícia. O senpai se assusta com isso. Ela parece assustada enquanto diz que ele saiu antes das 10 mas ainda não estava em casa. Ele deve ter se envolvido com algo ruim. Tanto Arase quanto o senpai ficam sem saber como reagir. O senpai sorri tentando acalmar. Ele diz que ela não precisava se preocupar tanto, mas ela o corta, dizendo furiosa que ele estava calmo demais, seu ajudante estava desaparecido e ele não parecia nem um pouco preocupado. Ela ainda dá uma de Karen, e diz que gostaria de falar com o gerente dele. Ela começa a chamar a atenção dos outros clientes e Arase percebe que isso não era bom. Ele se rateja até os armários para pegar seu celular. Ele percebe as mensagens da sensei e vê que ela tinha ligado 14 vezes para ele. Ele percebe sério que se ela o visse ali, ela com certeza o mataria. Ela estava farta de esperar, ela estava prestes a ligar para a polícia quando seu telefone toca. Ela atende rapidamente. Ela questiona se ele estava bem, e ele se desculpa, dizendo que precisou ir para a casa do Sakota. A sensei para por um momento, pois ela não tinha parado para pensar nessa possibilidade. Ela parece ficar com vergonha, mas começa a chorar, dizendo que estava muito preocupada. Arase parece estar se arrependendo. A sensei se desculpa com o senpai. Ele novamente tenta a chamar para sair mas ela prontamente o ignora. Arase também se desculpa com ele. O senpai diz que não tinha problema, porém, contar uma mentira para uma mulher é algo de partir o coração. Arase agora realmente parecia arrependido. Enquanto o sensei se aproxima do carro, Arase corre até ela assustando, mas logo ela se enfurece ao perceber que ele tinha mentido. Ele tenta explicar que é porque ela não o deixa trabalhar até essa hora, mas ela o corta dizendo que era porque ele era um estudante. Ele tinha que ir para a escola, então se continuasse trabalhando dessa forma acabaria adoecendo. Mas Arase a corta abraçando. Ele pede desculpas por tê-la preocupado. A sensei cora e diz que ele deveria entregar 5 formulários de desculpas. Ele prontamente concorda. Já dentro do carro, ela manda que ele vá logo para casa ou acabaria pegando um resfriado, e diz que se ele fizesse isso novamente ele seria suspenso e eles não teriam mais um relacionamento. Arase começa a fazer seu caminho de volta, mas para ao ver uma vitrine, ele revela que só queria conseguir fazê-la feliz. Com frio, ele sabe que ela ficaria preocupada se ele comprasse algo caro para ela. Enquanto passa pelo senpai, ele vê que ele já está novamente dando em cima de outra cliente. Antes de continuar, deixa o like, comente e se inscreva para mais. A sensei está furiosa porque Arase esqueceu novamente o dever de casa. É quando alguém ao seu lado pergunta se ela já estava naqueles dias. Era Ifumi Sensei, a professora de inglês. Ela faz uma piadinha suja que eu não vou explicar por aqui, dizendo que todo dia era um dia seguro para a sensei. É claro que ela fica chocada com esse comentário. A sensei reclama do jeito que ela estava vestida, mas Ifumi apenas diz que ela era muito rígida e que não conseguiria se casar se continuasse assim. A sensei grita que ainda tinha apenas 25 anos e Ifumi diz que ela também tinha essa idade. Os outros professores apenas reclamam, parecendo já estarem acostumados com essas brigas. Ifumi diz que ela deveria cuidar um pouco mais da aparência, pois se usasse um decote, os alunos com certeza dariam mais atenção para ela. A sensei diz envergonhada que não vai mudar sua aparência pois não irá entrar em um relacionamento com um estudante. Ifumi parece decidida a não se casar com um homem que recebeba menos que 10.000 ienes por ano, cerca de 330 mil. A sensei diz que ela é a única que não irá se casar desse jeito. Ifumi se gaba, dizendo que está se envolvendo com um doutor que ela conheceu e chama a sensei de solteirona. Ela fica furiosa, e diz que até ela já tem alguém. Isso choca Ifumi que questiona se a sensei tinha um namorado.
Ela percebe que falou demais e rapidamente diz que ele não era seu namorado. Corando, ela diz que eles apenas eram íntimos. Ifumi zomba, dizendo que então ela tinha conhecido o caminho do amor. Ifumi questiona se ela já tinha feito com essa pessoa tão íntima. A sensei não entende o que ela quer dizer. Ifumi ri, pensando que a sensei realmente era muito inocente, e explica que estava falando sobre atos libidinosos. Isso choca a sensei, que questiona sobre o que ela estava dizendo. Isso faz o diretor chamar a atenção delas, que ficam envergonhadas. Ifumi questiona que tipo de reação era essa, mas a sensei diz que foi totalmente culpa dela. Ifumi questiona o que tinha de estranho nisso. Ela diz que tinha apenas uma coisa que casais desenvolvem juntos. Ela estava falando sobre aquilo. A sensei não aguenta esse tipo de conversa e quase desmaia. Ifumi avisa que ela poderia ser deixada se sempre mantesse a guarda alta desse jeito. Ela fica séria e avisa a sensei que para mulheres como elas que estão perto dos 30, elas não podiam ser muito exigentes. Ela avisa a sensei que ela deveria deixá-lo fazer coisas com ela, afinal ele poderia acabar a deixando. Isso alarma a sensei, que grita novamente, e de novo o diretor dá uma bronca nelas. Mais tarde em seu apartamento, a sensei está se lembrando com raiva de sua conversa de mais cedo. Ela já tinha muitos planos para daqui 3 anos, mas acaba se lembrando do que Ifumi disse, sobre ele deixá-la. Ela reflete que Ifumi parecia ter mais experiência nisso do que ela. Ela olha corada para o próprio corpo, mas rapidamente esquece a ideia. Mais tarde vemos que ela fez pães chineses que mais parecem outra coisa. Até Arase parece confuso com isso. A sensei diz que cometeu um erro ao os fazer, mas é claro que Arase comenta que parecia peitos. A sensei cora dizendo que estava pensando em uma coisa e eles acabaram desse jeito. Arase questiona se ela estava pensando em algo tão erótico. A sensei tenta negar, mas Arase já estava aproveitando o sabor da comida. Ela questiona se ele gostava dessas coisas, o que faz Arase travar por um momento. Ele quase engasga, mas diz que não acha que tenha alguém que não goste. Isso choca a sensei. Ela pensa que isso era o esperado de um estudante, e tomando coragem, ela se vira e diz para ele ir com tudo. Ela diz que estava tudo bem, e que ele poderia tocar neles. Arase estava ficando com medo e a sensei grita, dizendo que estava tudo bem. Ela questiona se ele estava dizendo que não tinha interesse em seu corpo. Mas ele nega isso. A sensei fica cabisbaixa, pois ela sabe que sempre faz ele se segurar. Ela realmente não quer que ele comece a odiá-la. Arase parece entender a situação, e arrumando a roupa da sensei, ela diz que não tem como ele odiá-la por algo assim. Ela questiona se isso era verdade mesmo ele sendo virgem. Ele questiona como ela sabia disso. Ela diz que ouviu Sakota dizer isso. Ele a abraça forte, dizendo que não se importava com isso. Arase diz que ela não deveria o que ele sente por ela. A sensei fica muito comovida com isso, mas ele estraga tudo, a apertando e dizendo que na verdade preferia isso. Ele questiona se ela não tinha o deixado tocar, mas ela apenas nega isso. No outro dia, Ifumi questiona como tinha ido com a pessoa íntima, mas a sensei nega que tenha alguém assim. Em outra noite, eles estão se abraçando novamente. Arase percebe a expressão da sensei e questiona se não tinha sido suficiente, e diz que ela estava fazendo uma cara estranha. Isso acorda a sensei, que diz não estar fazendo nada, mas antes de ela ir embora, Arase questiona se eles poderiam andar um pouco. Ela diz que como era o pedido de um estudante, não poderia recusar. Arase apenas ironias isso. Ele pega a mão da sensei, que rapidamente a puxa. Com vergonha, ela diz que alguém poderia vê-los e pensar que eram um casal. Mas ele estende a mão rindo, e diz que era o pedido de seu fofo estudante. Sensei fica corada e aceita o pedido. Mas ela avisa que caso ele pense que ela vai fazer tudo o que ele quiser, ele estava muito enganado. Arase apenas começa uma contagem regressiva para a sensei, que rapidamente segura sua mão. Ela reclama por ele sempre fazer o que quer, mas Arase rebate, dizendo que ela é que não era resistente para esse tipo de coisa. Com vergonha, ela questiona de quem era a culpa disso. Ela diz que estava fazendo o máximo para resistir e diz que ele deveria cooperar nisso. Arase percebe que era lua cheia e a sensei reclama, dizendo que estava falando com ele, mas ele não presta atenção. Porém, ao olhar a lua, ela se acalma e percebe que ele tinha razão, e diz que estava muito bonita. Arase questiona se isso tinha sido uma confissão de amor. Arase questiona se dizer que a lua era bonita não era a mesma coisa de dizer, eu te amo. Ela fica surpresa por Arase conhecer anedotas, e Arase explica que conheceu quando foi para Mora Ugai. Já sentados em um banco, a sensei diz que isso não parecia certo. Dizer apenas que a lua está bonita parecia um pouco presencial. Quando for falar com alguém, você tem que estar mais ciente de seus sentimentos. Arase questiona se nesse caso como ela falaria isso. Ele a encara enquanto a sensei pensa no que dizer. Mas internamente, ela só consegue pensar em eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Arase zomba dela e com vergonha, a sensei questiona como ele diria isso, mas com sarcasmo,
Ele diz que não saberia dizer, afinal era só uma criança, não entende de amor. Ele se apoia na sensei e pede que ela lhe ensine sobre o amor, mas ela o afasta, dizendo que irá ensiná-lo quando ele for mais velho. Ele reclama disso. A sensei percebe que está começando a nevar e os dois espirram ao mesmo tempo. Eles se encaram surpresos e começam a rir. A sensei diz que estava começando a esfriar, então Arase manda que ela chegue mais perto, a puxando. Os dois ficam lá sentados, olhando para a neve caindo e vendo como a lua estava linda. A sensei começa a relaxar pensando que isso era romântico, mas Arase a tira de seus transe, dizendo para voltarem. Ela fica confusa, e Arase explica que isso era embaraçoso. A sensei ri, dizendo que ele finalmente transmitiu seus sentimentos de amor. Mas Arase diz que não estava querendo ser pretensioso ou algo do tipo. Isso apenas faz a sensei rir. Obrigado por assistir. Para mais vídeos, deixa o like, comente e se inscreva para mais. Após o término das aulas, os alunos estão correndo para a saída e a sensei manda que eles andem normalmente. Ela realmente parece cansada quando de repente ela é puxada para dentro de uma sala de aula. Era Arase. Se segura a sensei corada. Ele faz sinal para que ela fique em silêncio. Ela questiona o que é isso e ele explica que apenas queria se animar um pouco antes do trabalho. Ela fica com medo que alguém possa os ver e bem nesse momento chega o amigo de Arase. Ele questiona o que Arase está fazendo sozinho naquela sala. Arase está sozinho e diz que tinha algumas coisas para fazer, por isso eles podiam ir embora sem ele. Seu amigo e a namorada vão embora sem entender o que ele estava fazendo. É quando vemos que a sensei tinha caído em cima de uma pilha de caixas para se esconder. Ele questiona se ela está bem e a sensei obviamente diz que não. Ele a ajuda a levantar dizendo que isso foi perigoso. Irritada, ela questiona de quem foi a culpa e Arase rapidamente diz que a culpa era da sensei por ser tão fofa. Ela diz que não é hora nem lugar para isso. Se alguém os visse eles estariam com problemas. Mas Arase realmente não parece dar muita importância. A sensei diz que eles não eram amantes ou algo do tipo, então ele a agarrar assim de repente podia ser interpretado como abuso. Mas ele simplesmente a abraça de novo dizendo que era amor. Ela manda que ele preste atenção no que ela diz, a Arase retruca dizendo que alguém poderia aparecer se ela continuasse fazendo barulho. É nesse momento que eles ouvem um clique. Na mesma hora eles gelam e vemos o zelador se afastar da porta. A sensei começa a se irritar novamente, é claro que eles foram trancados. Como alguém poderia trancar a sala sem ver se tinha alguém lá dentro antes? Arase questiona se não dá para abrir por dentro, mas não é o caso. Ele pergunta se não podem pular a janela, mas a sensei o lembra que estão no terceiro andar. Isso só pode significar que o sonho de Arase se realizou, eles estavam sozinhos nessa sala. Mas a sensei sabe que não é hora para isso. A sensei se desespera pois tinha muito trabalho para fazer e Arase também tinha seu emprego. Ele tem a ideia de ver se Sakota ainda estava por perto, ligando para ele. Mas ele não atende, provavelmente estando com a namorada. A sensei está sem o celular então não pode tentar ligar para ninguém. Arase conclui que eles estavam fritos e a sensei fica indignada que Sakota seja seu único amigo. Arase ouve passos e tem a ideia de chamar por ajuda, mas rapidamente a sensei o para. Ela cora e diz que seria ruim se alguém os visse juntos. Ele diz que ela tem razão e manda que a fique escondida. A sensei não entende o porquê ela é quem tem que se sujeitar a isso. Ela percebe que já estava escurecendo. A sensei pergunta para Arase se ele não ouviu ninguém, mas quando ele não responde ela percebe que ele tinha caído no sono, logo perdendo as esperanças nele. A sensei não entende como ele pode dormir em uma situação dessas. Ela vai engatinhando até ele e o cutuca 2 vezes. Percebendo que ele está dormindo profundamente, ela pensa que essa é sua chance de se vingar dele. Então ela começa a sorrir diabolicamente. Ele brinca com ela todos os dias e a faz de bomba. Ela com certeza não o deixará escapar dessa, já preparando seu super ataque mortal da vingança. Ela parece satisfeita consigo mesma ao prender todos os botões de seu uniforme. Mas ela não está satisfeita. A sensei é muito gananciosa e pretende fechar as mangas também. Nossa, alguém pare essa mulher. Mas é então que ela nota algo. Parece que a sensei carrega um estojo com agulhas que ela usa para consertar um botão que estava frouxo no uniforme de Arase. Nem ela acredita que realmente poderia usar esse estojo de agulhas um dia. Ela se gaba por ele não fazer ideia do que está acontecendo. A sensei vai tocar em seu rosto quando de repente ele faz um barulho, o que a faz dar um pulo para trás. Com o coração a mil pelo susto, ela se pergunta o que está fazendo. Ela tenta se acalmar enquanto pensa que está sã e salva.
Mas ela não desiste e tomando coragem ela mais vez se aproxima e toca em seu rosto inconsciente. Ele realmente era macio. Ela sabe que não deveria fazer isso mas não consegue parar. Ela pensa que se sente estranha quando de repente Arazi abre os olhos e segura sua mão. Isso a faz levar outro susto. Ainda assegurando ele diz que ela era um caso perdido por estar abusando dele enquanto dorme. Mas a sensei nega que esteja fazendo isso. Ele pergunta o que foi que acabou de acontecer e a sensei mais uma vez diz que não fez nada. É então que ela percebe que de alguma forma ele acabou em cima dela. Sorrindo, Arazi diz que ela fez coisas estranhas com ele. A sensei cora pedindo que ele espere. Se esse fosse outro tipo de mangá nós sabemos como isso acabaria. Mas Arazi simplesmente começa a fazer cócegas na sensei enquanto a chama de tarada. Ela implora que ele pare dizendo que não era hora para isso. Mas Arazi diz que ela não tem o direito de pedir isso. O zelador está passando novamente quando ouve as risadas. Ele pergunta se tinha alguém ali enquanto abre a porta, vendo somente Arazi na sala. Ele agradece, dizendo que estava trancado. O zelador questiona se não tinha mais ninguém pois tem certeza que ouviu voz de mulher. Mas Arazi pede que ele não diga esses absurdos. O zelador vai embora meio contrariado e Arazi olha para Sensei que mais uma vez estava no meio das caixas. Ele a ajuda a levantar enquanto ela reclama dizendo que ele não vai escapar dessa. Mas Arazi sorri dizendo que não tinha problema. Afinal ele sempre está sendo feito de bobo pela Sensei. Ela fica indignada pois tem certeza que ela é quem é feita de bomba. Arazi apenas pensa que ela realmente está fofa hoje. A Sensei está mais uma vez entregando comida para Arazi. Como sempre ele fica muito feliz pela refeição dizendo que ama Zangief. A Sensei fica feliz em ouvir isso já se virando para ir embora. Porém ela ao perceber que Arazi está concentrado apenas na comida, ela pergunta se ele não está se esquecendo de nada. Ele fica sem entender e responde com um feliz aniversário. Porém não era isso. Arazi pensa que pode ser aniversário de outra pessoa mas a Sensei diz impaciente que não era aniversário de ninguém. Ela continua o encarando enquanto Arazi pensa que já devolveu a lição, então não deve ser isso. Ele implora que ela o dê uma dica e Korada Sensei diz que estava com mais frio que o habitual. Ele parece entender e corre para dentro de casa, logo saindo com a panela que esqueceu de devolver. A Sensei não entende como ele chegou nessa conclusão. Arazi diz sorrindo que em uma noite quente não tem nada melhor que uma comida quente para se esquentar. Ela questiona se comida é tudo em que ele pensa. Com vergonha a Sensei concorda que comida era bom, mas tinha outra coisa mais fácil que deixava quentinho. Arazi finalmente põe o cérebro para funcionar e entende o que a Sensei está dizendo. Ele pergunta provocando se ela estava com frio. E a Sensei de Schrödinger diz que pode estar como pode não estar. Arazi pergunta se ela então não gostaria de entrar e isso choca a Sensei, que não esperava por isso. Ela se exalta e questiona o que ele está dizendo e Arazi explica que os lençóis estão um pouco ruins mas é melhor do que ficar aqui fora. Ela começa a se desesperar dizendo que apenas queria o que eles sempre fazem. Mas Arazi se faz de bobo e questiona o que ela está dizendo. A Sensei finalmente percebe que ele está apenas brincando com ela, e questiona isso. Ele continua fingindo que não sabe de nada. Arazi se aproxima pedindo que ela explique o que quer. Mas a Sensei diz que nunca pediria isso para um estudante. Arazi diz que se ela queria tanto abraçá-lo, ela deveria tomar a iniciativa. Isso parece ser o ponto final para a Sensei que diz não. Enquanto Arazi já estava de braços abertos pensando que venceu, ela diz irritada que jamais pediria algo assim, e o chama de idiota, já entrando no carro e indo embora. Ela para do lado de Arazi e abaixa o vidro. Arazi tenta dizer algo mas a Sensei apenas quer que ele devolva os Zangief. Isso parece pior do que qualquer outra coisa para Arazi. A Sensei come enquanto dirige. Ela se questiona qual era o problema dele enquanto o chama de idiota. Arazi iria dormir com fome e com frio aquela noite. Agora sim podemos dizer que não sobrou nada. No dia seguinte ele vai para a cela dos professores com um formulário de desculpas na mão, pensando que está morrendo de fome. Porém bem na porta ele encontra Hifumi Sensei. Ele olha diretamente para a matéria-prima da Hifumi Sensei se lembrando das bolinhas de carne que a Sensei levou embora. Ela manda que ele olhe diretamente em seus olhos quando falar com alguém. Ela percebe que ele está com um formulário de atraso e diz que ele realmente chegava tarde todos os dias.
Arasi nota dentro da sala dos professores que a sensei estava falando com o vice-diretor. Hifumi nota seu olhar e diz que Arasi também tinha chegado atrasada, o que era estranho para ela. A sensei disse que chegou atrasada pois não dormiu direito. Talvez tenha acontecido alguma coisa. Arasi diz reflexivo que então os professores também têm seus problemas. E Hifumi diz que é claro que eles têm. Hifumi manda que ele se lembre disso enquanto é criança. Ela dá uma última olhada para a sensei que realmente parece abalada. Talvez ele esteja sentindo culpada agora. Arasi pensa que deveria ter abraçado ela, então poderia ter comido Zanji. Porém ele já está de frente para a sensei em sua aula de reforço. Ela fica confusa com o que ele disse. Arasi tenta se desculpar mas a sensei o corta. Ela diz que ele tinha razão, ela poderia ter abraçado ele por conta própria. Mas ela impôs isso sobre ele tentando evitar alguma responsabilidade. Ela chora dizendo que era uma covarde. Mas Arasi realmente não esperava isso. Ele diz que essa não era a intenção dele mas ela o corta novamente dizendo que isso não importa. Ela tem um pouco de culpa acumulada e isso a fez jogar o fardo para ele, dizendo que está envergonhada demais para viver. Arasi realmente acha essa situação desagradável. Ele comenta que ela não dormiu bem essa noite e a sensei pergunta como ele sabe disso. Ele ri dizendo que a sensei é bem honesta e ela se acalma. Ela diz que isso não é algo para se deixar de lado. Tentando se proteger ela colocou toda a culpa nele. Arasi diz que não se importa pois não era importante. Mas a sensei grita dizendo que claro que era importante. Ficando ao seu lado, ela diz que estava tentando ser uma boa professora. Mas tomando coragem, ela se aproxima para abraçar Arasi, que simplesmente se esquiva dela, a deixando surpresa. O cara virou o Minato e meteu um Hirashin do nada. Ela abraça a sensei e diz que como professora ela não podia fazer esse tipo de coisa. Ela parece se acalmar e derramando algumas lágrimas se desculpa por isso. Arasi diz que a culpa era dele por fazê-la ter que esperar tanto. Mas bem nesse momento Hifumi sensei passa em frente à sala vendo os dois. As duas senseis se assustam com isso e a sensei corre para a porta para explicar que Arasi estava apenas a provocando. Ele percebe que ela está apenas se protegendo. Hifumi parece acreditar dizendo que por um momento pensou que tinha algo entre eles. Isso fez a sensei gelar. Hifumi diz para Arasi parar de uma vez com esses abusos e quando sai da sala a sensei diz que sentia muito. Durante a noite ela entrega seu pedido de desculpas. Arasi fica muito feliz com a comida e a sensei já se prepara para ir embora. Arasi a para abraçando, dizendo que ela se esqueceu de algo. Isso faz a sensei corar. Ela derrete enquanto diz que isso fica mais vergonhoso a cada vez que eles fazem isso. A sensei está em sua mesa trabalhando quando Hifumi sensei a entrega uma xícara de café. Isso surpreende a sensei que agradece alegremente. Enquanto assopra a própria xícara, Hifumi pergunta o que ela fará a respeito e a sensei não entende sobre o que ela está falando, mas é claro que é sobre o Sr. Arasi, o que faz a sensei engasgar. A sensei exaspera corada que ela não tem esse tipo de relacionamento com ele. Mas Hifumi aponta que pelo menos Arasi parece ter sentimentos por ela. Caso contrário ele não teria a abraçado. Ela se aproxima da sensei andando tomar cuidado, ou ela pode acabar nesse tipo de relacionamento com ele sem que perceba. Embora é claro que ela adoraria ver e acompanhar isso. Porém a sensei diz com firmeza que Arasi era apenas um estudante, o que surpreende Hifumi. Ela admite que nunca achou que isso fosse realmente possível. Até porque a sensei já havia dito para ela que já está em um relacionamento. A sensei sabe que ela está certa, no momento ele não é nada mais que um estudante, e ultimamente ela tem sido muito relaxada com ele, deixando até que ele a abrace mesmo na escola. Ela precisa se conter em nome do crescimento. Mas nessa hora ela recebe uma ligação de Arasi, o que a surpreende. Por um momento ela se esqueceu do que acabou de pensar mas logo se recompõe. Ela atende o telefone de forma séria perguntando como pode ajudar. Arasi não sabe o que está acontecendo mas não gosta do clima dessa conversa. Ela manda que ele apenas diga logo o que ele quer. Mas inesperadamente Arasi diz que não tinha nenhum pedido, ele apenas queria ouvir a voz da sensei. Isso a faz corar, mas ela sabe que não pode ser agora, então diz que manter contato privado com o professor era proibido e desliga a chamada. No trabalho, Arasi pensa que com certeza aconteceu alguma coisa com a sensei. Ela parecia estar coringando sozinha. Ela pensa que isso foi perfeito, uma resposta digna de 100 pontos,
Ela realmente parece orgulhosa de si mesma. Mais tarde em casa a sensei está fazendo a janta. Ela diz que acidentalmente acabou fazendo a mais hoje. Então não tinha outra escolha a não ser entregar uma parte para Arase, se animando. Mas logo percebe que não deveria estar animada com isso. Ele é apenas um estudante, ela como professora deveria tratar todos os estudantes de forma igual. Será que as obrigações de um professor incluem ajudar alunos com dificuldades financeiras? A sensei se arruma para sair no frio e escova o cabelo enquanto cantarola. Mas novamente percebe que ela está feliz demais. Ela pensa que está sendo hipocrita por usar esse tipo de desculpas para ver o Arase. Talvez ela deva encerrar o dia por ali mesmo. No dia seguinte vemos que de fato ela não entregou a comida para ele. Bem nesse momento ela ouve Kouzaka perguntar se Arase iria comer apenas aquilo. Ela rapidamente para lá ouvir a conversa. Kouzaka pergunta se ele não prefere um pão de yakisoba. Mas Arase diz que o pão de yakisoba tem 300 calorias, em contrapartida o pão de 730. Isso significa que ele é o equivalente a uma refeição. A sensei pensa que esse pão é muito perigoso, o inimigo natural de uma mulher. Arase diz que a diferença dos dois pães é de 90 ienes. Kouzaka admite que nunca para ver as calorias do que come. Arase sempre presta atenção nisso por causa do preço. Ele não mentiu quando disse que era pobre. A sensei estava preocupada com ele. Durante a aula Arase parece estar nas últimas. Ele não entende como pode estar com tanta fome. Mas Kouzaka diz que no fim um pão de melão ainda é um simples pão. Arase diz que o melhor jeito de distrair um estômago vazio é dormindo. Enquanto ele dorme na aula, a sensei pensa que realmente está preocupada com ele. Mas ela tem que se segurar, não podia ficar preocupada com ele o dia inteiro. Arase está em casa pensando que tem algo estranho. Mesmo que ele não tenha feito lição de casa e ainda dormiu na aula, a sensei está ignorando ele. Ele pensa que ela não iria hoje Novan e decide tentar ligar. É nessa hora que ele ouve um telefone tocar no lado de fora. O assustando, ele corre e vê que a sensei deixou uma panela para ele e já estava indo embora. Mas ele rapidamente a chama. Ela até tenta correr mas fica presa na neve. Arase a puxa, o que faz ela colidir com ele, mas rapidamente se afasta. Ele questiona o porquê ela está o evitando mas ela nega que esteja. Ele pergunta se ela o odeia, mas corando a sensei diz que não tinha sentimentos de rancor ou afeição por nenhum aluno. Arase não parece ficar satisfeito com essa resposta, e diz que amava a sensei, o que a choca. Ela diz que isso não era justo, não sabendo o que fazer agora. Os dois ficam se encarando e Arase diz que essa situação é incompreensível para ele. Porém não importa porque ele realmente ama a sensei, não importa como. A sensei cai de joelhos admitindo a derrota, mesmo que Arase não entenda isso. Em suas últimas forças ele chama por seu nome novamente. Enquanto cora ela pede que ele diga isso mais uma vez. Ele questiona o porquê ela está tão ansiosa para ouvir isso. E enquanto a sensei derrete de vergonha ele a abraça dizendo ai de uma vez. Ela não aguenta mais, ela realmente gosta muito dele. Arase questiona se ela o ama mas a sensei diz que era segredo. Só vai dizer quando ele for adulto e enquanto entra no carro Arase apenas vai a ela. Enquanto ela pensa que algum dia vai dizer isso, Arase continua se perguntando o que foi todo esse escândalo. Na sala dos professores, todos estão assustados com a bronca da sensei. Ela manda que Arase escreva 5 formulários de desculpas e todos os outros professores pensam que ela é o demônio. Ela manda que ele faça tudo certo e Arase apenas sai assobiando. Hifumi pensa que deve ser masoquista, enquanto provoca a sensei dizendo que ela está rígida como sempre. Ela se defende dizendo que isso é para que ele cresça e vire um bom adulto. Hifumi provocando pergunta se isso é o que chamam de chicote do amor. Corando a sensei manda que ela pare de a encher e Hifumi apenas ri. Corando, a sensei se questiona se esses 3 anos não podiam passar mais rápido. Antes de continuar, deixa o like, comente e se inscreva. E muito obrigado pelo 900 inscritos. Arase está voltando para casa quando percebe que a sensei já estava o esperando. Ela reclama que ele está atrasado, ele diz que ela tem a chave, então poderia entrar ao invés de o esperar lá fora. Mas a sensei diz que não poderia simplesmente entrar na casa de um aluno como bem entendesse. E por isso ela está devolvendo a chave. Ele nega, dizendo que isso era um presente.
A sensei tenta insistir, mas Arase percebeu as pegadas que ela deixou, mostrando que ela pensou em entrar na casa muitas vezes. A sensei explica que logicamente não tinha intenção de entrar. O único motivo que ela estava com a chave era caso um ladrão aparecesse. Arase se questiona o que um ladrão iria querer em um lugar tão acabado. Ela diz que isso é ruim. Se tiver de ser usado, ela com certeza vai usar. Arase diz que é justamente para ela usar. Não é como se fossem fazer algo de ruim só porque eles estão lá dentro. Afinal, os dois passaram o Natal juntos e nada aconteceu. Porém, a sensei percebeu algo ao entrar no quarto dele. Ela cora e diz que uma vez que esteja lá dentro, ela não quer mais sair. Arase faz uma cara assustadora e a sensei pergunta que cara é essa. Ele diz que de repente não pode mais se segurar e vemos que a sensei acertou a testa dele com a chave. Arase diz que estava apenas brincando, mas a sensei grita dizendo para ele parar de atormentá-la. Arase se assusta com essa reação e a sensei se desculpa, dizendo que exagerou. Ele entende que isso poderia se tornar um grande problema para ela. Já em seu apartamento, a sensei está no banho se perguntando o porquê disse aquilo. Ela sabe que Arase não fez nada de errado. Ela não é a única tentando se controlar. Ela se acha patética por ficar só nela. Arase está em seu apartamento. Ele começa a pensar que dar uma chave para a sensei foi um grande exagero. O pior é que ele gastou 400 pila. Ele realmente quer dar algum presente de Natal para a sensei, então liga para sua irmã mais velha. Ela atende animada perguntando se ele usou os preservativos que ela deu de presente para ele. Arase diz que usou todos e ela ri, dizendo que ele tem muita energia. Na verdade, ele gastou todos como se fossem balões de água com seu amigo. Ela diz animada que ganhou um anel de presente do namorado dela. Ao ouvir isso, ele rapidamente desiste de pedir conselhos para ela e simplesmente desliga na cara da coitada. Ele começa a pensar o que pode comprar e decide sair para ver. Ele vai para o shopping dar uma olhada. A sensei recusaria algo caro. Será que deveria ser algo prático como uma caneca? Ou algo permanente como um perfume? Ele realmente não sabe o que comprar. Se perguntasse diretamente para a sensei, ela diria que não quer nada. É quando aparece uma atendente perguntando se ele está procurando um presente para a namorada. Ele diz que ela não era bem sua namorada, mas que era uma mulher mais velha. A atendente ri disso, deixando Arase com vergonha. Ela pergunta se ele já tem alguma ideia do que procura. Arase percebe que a atendente parece ter a mesma idade da sensei. Porém, ele fica em silêncio observando seu estilo, o que deixa a atendente confusa. No fim, ele pede que ela apenas esqueça e vá embora. No caminho de volta, ele passa em frente a um restaurante enquanto está com fome. Ele pensa que aquilo parecia bom e vê um casal jantando juntos. Isso realmente estava atormentando ele. Mesmo no metrô, ele ainda não conseguiu tirar isso da cabeça. Ele se aproxima de sua casa, ficando surpreso que o carro da sensei esteja lá. Porém, se assusta ao ver que a sensei parecia prestes a quebrar sua janela. Ele a chama e isso surpreende a sensei. Ela questiona se ele realmente estava vivo enquanto garante que ele não tem nenhum machucado. Arase questiona o que ela ia fazer agora enquanto ela agradece a Deus. Ela diz que ele não respondeu mesmo depois de ela gritar e não atendia o celular. Ela pensou que ele havia morrido. Ela realmente se preocupa demais. Arase diz que foi sua culpa por ele ser inseguro. A sensei diz que ele não precisava se preocupar com isso. Afinal, ainda era só uma criança. Arase sabe que ela só quer ajudar, mas isso só piora as coisas. A sensei diz que irá protegê-lo não importa como. Mas Arase pede que ela não tente mais quebrar sua janela. Ela diz que talvez devesse pegar a chave, e Arase ri, dizendo que desse jeito não tinha que se preocupar em morrer sozinho. Porém, quando pega a chave, ela percebe que agora tinha um chaveiro. Ela questiona o que era isso e ele diz que era uma carne assada. Arase pretendia comprar um presente, mas ficou com tanta fome que só conseguiu pensar em comida. A sensei diz que realmente parecia delicioso. Corando, Arase diz que comprará algo bom para ela da próxima vez. A sensei se surpreende com isso e começa a rir. Ele se irrita e pergunta se ela estava zombando dele. Mas a sensei diz que apenas estava feliz. Ela agradece e Arase a abraça. Ele agradece a Deus pois fazia tempo que não via o sorriso da sensei. Ela se desculpa por ser tão séria, mas Arase diz que não tem problema. Afinal, ela fica fofa quando está séria.
Ela cora e ele diz que ela também é fofa quando cora. A sensei manda que ele pare com isso. Mas ele diz que não vai parar. Esse é o troco por ela zombar dele. Mas a sensei insiste que não estava zombando dele. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixa o like, comente e se inscreva. Até a próxima!